3 passos para encaminhar o fiscal brasileiro. Estamos de olho em todas as dicas de vocês. Muito obrigado de coração. Sigam com os feedbacks, porque eles têm sido bastante úteis para nós. Agora você ouvirá outro teste do Curadoria. Aqui não tem corte e nem edição, só tem curadoria. Quer resolver o problema do fiscal no Brasil? Olha esses 3 pontos. Sim, o título parece exagerado, é bastante pretensioso falar em resolver o problema fiscal, mas existem 3 aspectos diretos que permitiriam um ajuste fiscal mais longevo no Brasil. E por fiscal, aqui nós estamos falando das contas públicas, né? O encaminhar o fiscal brasileiro, eu quero dizer o seguinte: em termos práticos, a gente sair dessa situação de eterna crise fiscal, em que a conta nunca fecha, mesmo com a arrecadação sempre aumentando. Vamos então aos 3 pontos. O primeiro, as renúncias fiscais poderiam ser diminuídas. O segundo, as emendas parlamentares poderiam ter um teto. E o terceiro, desvincular despesas do avanço da arrecadação. Falei os 3 em ordem de dificuldade. Os 3 são vesperos, mas realmente poderiam entregar belos resultados. Ponto número 1. Renúncias fiscais hoje representam cerca de 5,96% do PIB, quase 650 bilhões de reais, de acordo com o TCU, que fez um levantamento. E o que tem dentro dessas renúncias fiscais? Temos, por exemplo, o Simples Nacional, incentivos ao agro, temos também a Zona Franca de Manaus, incentivos de desenvolvimento regional, setor automotivo, enfim, uma porrada de coisas. Existe um projeto de lei que recentemente foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que reduziria em 10% esses benefícios. Em uma conta simplificada, isso significaria um orçamento livre de 50 a 60 bilhões de reais por ano, se a gente for considerar esses dados do TCU. Quanto maior fosse a porcentagem, né, de diminuição desses benefícios, subsídios tributários, maior seria essa liberação do orçamento. Pessoalmente, eu indicaria 30% para começar as negociações para chegar nesses 10%, mas os 10% já seriam alguma coisa. Esse projeto, inclusive, ele foi aprovado agora recentemente pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, e a informação aí foi dada pelo eixo político no X, ou Twitter, né? Ninguém fala X, vamos ser sinceros. Ponto número 2. Emendas parlamentares. Nesse ano de 2025, elas superaram levemente, até agora, 50 bilhões de reais. E isso acontece porque o executivo ainda agiu para limitar isso, porque a previsão seria inicialmente de 81 bilhões. Ninguém aqui está entrando no mérito de essas comissões, essas emendas, são boas, são ruins, vão para fins positivos ou fins negativos, mas se houvesse um teto no montante total, isso seria muito positivo, já que desde a gestão do Rodrigo Maia como presidente da Câmara, elas passaram a ser impositivas, ou seja, o Congresso aprova e elas têm que ser executadas, não é só uma sugestão, elas têm que ser executadas. Então, se houvesse aí uma limitação, um teto de 30 bilhões, o que ainda assim seria muito maior do que o que costumava acontecer antes dessas emendas serem impositivas, ficariam na mesa aí mais 10 a 20 bilhões por ano, pelo menos. Ponto número 3. Desvinculação de despesas em relação à arrecadação. Para você que não sabe, as despesas do Estado não variam de acordo com as demandas da população, mas sim de acordo com o quanto varia a arrecadação. Isso não acontecia mais enquanto o teto de gastos vigorava, mas voltou a acontecer agora com o novo arcabouço fiscal aprovado em 2023. Isso é um problema porque, no lugar de permitir que ajustes sejam feitos ao longo do tempo, de acordo com as demandas mesmo da sociedade, o grande gatilho que isso deixa na mesa
isso de vincular as despesas à arrecadação, é que todo ano você vai precisar ter mais arrecadação para que a conta feche. E é por isso que você vê ao mesmo tempo, há alguns anos, pelo menos muito constantemente desde 2023, que de um lado você tem recorde de arrecadação e de outro lado você tem a situação em que a conta ainda não fecha ou que o governo está sempre procurando receitas adicionais. Dentre outros motivos, é por isso que essa situação está acontecendo. Diga-se de passagem, existe uma análise bastante positiva do final de 2023 sobre esse assunto, dizendo sobre como essa regra fiscal tornaria a situação fiscal mais difícil de ser ajustada. Um post lá do blog do FGV Ibre de novembro de 2023. Um caminho potencial para isso seria discutir como os desembolsos governamentais aconteceriam com base nas demandas diretamente, como, por exemplo, talvez um orçamento base zero, né, que leve em conta o aumento populacional para saber se você vai fazer mais escolas, se você vai fazer mais hospital e tudo mais. Mas como isso demandaria uma discussão longa e demorada, e a questão fiscal é um problema que está aqui batendo na porta todos os dias há um bom tempo, então poderíamos ter essa discussão amanhã. Sobre essa discussão, vale lembrar que em 2016 nós levamos para o Infomoney os pontos relativos a isso, sobre como a gente poderia adaptar as leis fiscais brasileiras, né? Inclusive o artigo chama Precisamos Conversar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi em setembro de 2016 que ele foi publicado. Dá para a gente discutir isso com maior profundidade? Dá. É importante, é relevante para a gente discutir o Brasil, mas primeiro o urgente e depois o importante de longo prazo. E especificamente em relação às andanças recentes do orçamento público, fica aqui uma recomendação. Existe a instituição fiscal independente do Senado que acompanha e lança relatórios aí recorrentes, que são até os RAFs, né, relatórios de acompanhamento fiscal, inclusive até no mês de setembro desse ano a gente teve um relatório novo da IFE dizendo exatamente sobre isso, como o orçamento público ele está em maus lençóis, dentre outros motivos, por estar bastante engessado. E por engessado, entenda, vários aspectos definem constitucionalmente como é que os gastos devem acontecer, né? Então a margem de manobra para ajuste mesmo no Brasil, de todo o orçamento que existe público federal, ela é muito reduzida e ela vai ser cada vez mais reduzida conforme esses gastos obrigatórios vão avançando. Tirando o terceiro ponto, que seria difícil de calcular exatamente que tipo de economia geraria, que tipo de cifra geraria, só com os pontos 1 e 2 em previsões conservadoras, o governo poderia ter mais ou menos 60 bilhões de reais a mais por ano para tocar as suas políticas públicas, sem sequer tocar no que está constitucionalmente estabelecido, só reduzindo meias entradas. Opinião: esses três avanços em ordem de dificuldade mexeriam em muitos grupos de interesse e esses grupos, logicamente, se movimentariam na direção contrária, porque envolvem o ponto número 1, aspectos que impactam o setor produtivo, ponto número 2, as bases eleitorais de parlamentares e ponto número 3, eventualmente, a ponta final de políticas públicas. Mas, sinceramente, se a gente quiser mesmo equalizar o fiscal para poder pensar em soluções mais longevas e de longo prazo, para começo de conversa, esses três pontos que a gente deveria prestar atenção. Se ainda vai acontecer em Lula 3, chance 0 e chance 100% são ideais utópicos, mas eu consigo afirmar de maneira bastante direta que a chance desses três pontos serem endereçados nesse governo tende a 0. Acho que nenhum deles. Talvez esse projeto de lei que comentamos aqui agora há pouco, mas ainda assim é uma chance bastante baixa. Essa questão vai ficar aí para quem tiver com a caneta do poder e para o Congresso da ocasião de 27 em diante, muito provavelmente. Algum próximo governo que vier com esses pontos de maneira crível e cadenciada, ou seja, não só dizendo vamos fazer, mas dizendo como vamos fazer, certamente contará com meu apoio pessoal. Vamos então encerrando esse episódio do Curadoria.
Curadoria começou e nós já estamos no 4º episódio. E esse aqui, mais dinâmico, focado em um assunto só. O que você achou? Continue nos trazendo o seu feedback. Nós estamos aprimorando esse novo formato e adequando para que fique cada vez mais adequado, cada vez mais presente aqui para você. E não custa lembrar, todos os links de fontes citadas aqui, que você assistiu pelo YouTube ou ouviu pelo agregador de podcasts que você preferir, estão na descrição desse episódio. Sem mais por hoje, Caio Augusto aqui em 26 de novembro de 2025. Até o próximo Curadoria.